vamos continuar com o estudo de Romanos 9, versículos 14 a 33. Nos primeiros 8 capítulos, Paulo cobriu uma parte do plano de salvação de Deus, especificamente a parte da redenção do homem, do salário do pecado, isto é, porque nós pecamos. E então, no capítulo 8, ele começou a descrever a obra de Deus através do Espírito Santo em nós. Em primeiro lugar, como nos transforma da natureza humana para a natureza divina, se seguimos a guia do Espírito. E, em segundo lugar, como toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Paulo também mencionou que temos acesso ao Pai através de Cristo em um Espírito, isto é, o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, e que nada pode separar o amor que Deus tem por conosco, nada pode separar, Deus nos ama tanto. Nos capítulos 9 a 11, e que começámos o capítulo 9 no estudo prévio, mas nos capítulos 9 a 11, esses 3 capítulos, pode-se dizer que estão juntos como, digamos assim, uma unidade. E explicam, ou digamos assim, Paulo explica que nestes 3 capítulos, ou nos dá, digamos assim, um entendimento mais profundo da fidelidade, da justiça e do juízo de Deus. Noutras palavras, a misericórdia de Deus é uma grande esperança que nós temos por causa dele ser tão gracioso e misericordioso conosco. E parte desse grande plano é algo que o mundo não entende. Isto é a grande esperança da segunda ressurreição. Uma esperança especial através da misericórdia de Deus, do seu plano, mostrando então nestes capítulos, destes 3 capítulos, a maneira como Deus está a tratar Israel e a sua, digamos assim, a preocupação com os israelitas. Mas, para nós, como gentios, por extensão, isso demonstra como ele vai tratar nós, isto é, o mundo inteiro, os gentios também. Assim, a ênfase no capítulo 9 é a eleição do passado de Israel. Eles eram ou foram o povo escolhido de Deus. Eles eram aqueles que Deus tinha escolhido para fazer um trabalho específico, um propósito muito específico. Eles, os israelitas, falharam, no entanto, em cumprir esse propósito durante os séculos. Depois, no capítulo 10, o foco é a rejeição presente, atual, dos israelitas. E no capítulo 11, vemos que Deus vai ter mais no futuro, primeiro, uma restauração no futuro para Israel, e em segundo lugar, como Deus não faz acepção de pessoas, ele trata todos da mesma maneira. Isso então significa que Deus, vai estender esse maravilhoso passo do seu plano de salvação, da sua misericórdia, a todas as nações, ao judeu primeiro e também ao gentio. Ora, este é um ponto muito importante, um ponto adicional muito importante no entendimento que muitas pessoas não entendem. Este é um ponto especial e tão encorajoso acerca do plano de Deus, o plano de salvação de Deus. Como disse, é um ponto que o mundo cristão não entende. É uma esperança maravilhosa para nós. Então, voltando agora à ênfase deste capítulo 9,
que é uma ênfase ou um foco na eleição passada da nação israelita, vimos que eles eram ou foram o povo escolhido de Deus, aqueles que Deus havia escolhido para fazer um propósito específico, e eles falharam. Mas também aqui vê-se que Deus não baseou essa eleição do Israel, não baseou isso puramente na descendência física, nem em quem era o primogênito, mas ele baseou isso na promessa que ele fez a Abraão e aqueles a quem ele prometeu, que foram, sim, filhos de Abraão, mas não foi necessariamente o primogênito sempre. E a meta, a intenção de Deus era de cumprir o seu plano, o seu propósito, de realizar a sua meta ao fim do tempo. Isto é, ao fim deste período que ele apontou para este propósito. E por isso Deus tinha, digamos assim, na sua vontade, um tipo ou género ou pessoas e atitudes que ele busca para ter inicialmente no reino de Deus e por isso, baseado na vontade dele, na maneira que ele planejou isso, ele busca essas características e atitudes em nós. Isso é tudo de acordo com a sua grande sabedoria. E por isso Deus decidiu quem é que ele ia chamar e com quem é que ele ia trabalhar. E por isso é de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus quer, de acordo com o que ele planejou, e não é de acordo com o que nós desejamos. E por isso, você e eu podemos perguntar: por que eu? Por que eu, Senhor? Por que é que eu sou chamado agora? E o ponto é que não é de acordo com quem é a melhor pessoa ou quem é intelectualmente superior, mas é de acordo com a vontade de Deus. E assim, de acordo com a sua vontade, ele chama e vai eleger ou selecionar certas pessoas. E por isso, neste capítulo 9, vemos isto a começar, esta vontade de Deus a começar a ser explicada. Primeiro, a sua fidelidade às suas promessas, dos versículos 4 a 13, e isso abordamos no estudo prévio. Depois, nos versículos 14 a 18, vemos a justiça de Deus. Isto é, como ele é reto, como ele está a fazer tudo em conformidade com o caráter dele. Isto é, um caráter de amor, de fazer as coisas da maneira correta. Isto é, a sua justiça em como está a atuar. E, em terceiro lugar, é o seu juízo. O seu juízo, isto é, de dar tempo para as pessoas mudar, para as pessoas aprenderem e arrependerem, e depois, finalmente, nesse processo do seu juízo, finalmente, ao fim desse período de juízo, haverá então uma decisão final, um julgamento final. E isso é dos versículos 19 a 29. Pondo isso noutras palavras, Deus dá tempo a cada um para aprendermos o que é certo e para pormos isso em prática. E, finalmente, vai dar tempo a cada um para se arrepender e para fazer o que ele deve de fazer e depois de provarem
pelas suas ações o caráter dessas pessoas, para demonstrar que estão a desenvolver o caráter de Deus. Então, ao fim desse período, desse processo, para essa pessoa, e esse processo dessa pessoa será ou hoje em dia, se somos membros da igreja, ou será mais tarde, se hoje não somos membros da igreja, isto é, não temos o entendimento do plano de Deus, e se as pessoas ainda não entendem a verdade, então Deus dará a essas pessoas uma oportunidade no futuro para provarem, e depois ao fim desse processo de provação haverá a decisão final, isto é, o julgamento final. E por isso vemos estes 3 pontos: a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e o juízo, dando ele tempo às pessoas para mudar e haver um julgamento final. E ao longo disto tudo, isto demonstra a graça de Deus. Isso é os últimos 4 versículos deste capítulo 9, de 30 a 33, que isso demonstra a graça de Deus. Por isso, como já abordámos até ao versículo 13, vamos agora continuar do versículo 14 a 18, porque nestes versículos vemos a justiça de Deus a ser, digamos assim, demonstrada. E então aqui no versículo 14, Paulo começa com uma pergunta. Que diremos, pois? Aqui está a pergunta. Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque estamos a falar aqui da justiça de Deus. Ora, vamos então pensar um pouco. Vamos raciocinar um pouco. Deus seria injusto se tivesse escolhido algumas pessoas para a salvação e condenado outras para o lago do fogo, sem dar a esses outros uma oportunidade da salvação. Nesse caso, Deus estaria favorecendo uns em detrimento de outros. Então ele estaria fazendo acepção de pessoas. Mas Deus está a fazer isto com justiça. E por isso nós na igreja entendemos que há períodos neste processo de juízo e que hoje não é o único dia de salvação. Deus concederá uma oportunidade de salvação a todos. Uns hoje, os que estão na igreja hoje, como vemos em 1 Pedro 4, versículo 17, se não estou enganado que é esse versículo, mas os outros terão esse período, esse processo de julgamento, de juízo, mais adiante, mais tarde. Ora, visto que a Bíblia fala de predestinação, qual é o verdadeiro significado da predestinação, do termo predestinação, quando é usado na Bíblia? Ora, isso quer dizer, em primeiro lugar, que todos os seres humanos, homens e mulheres, estão predestinados a virem a ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E por isso todos estão predestinados a ter uma chance de salvação. Todos serão tratados igualmente. Por isso todos os homens estão predestinados, uma vez mais, a ser filhos e filhas de Deus. Mas, em segundo lugar, é quando é que essa oportunidade, essa chance, será estendida. Ou, noutras palavras, quando é que Deus vai abrir o entendimento das pessoas, chamando as pessoas para entenderem a verdade, porque vocês sabem, quando uma pessoa lê a Bíblia, não está a ser chamado, muitas destas coisas a pessoa não entende. Mas um dia, quando Deus chama e nos abre a mente, então as coisas é como se fosse uma luz, então começamos a entender a Bíblia de uma maneira que não entendíamos previamente. E por isso, quando é que é essa chance estendida às pessoas? Quando é que ele vai chamar ou abrir a mente para essas pessoas entenderem? Ora,
O facto é que ele escolhe alguns para abrir a mente deles agora. E ele decidiu outros para abrir a mente deles noutra altura. Ora, se uma pessoa não entende isto, isso parece ser injusto. Porque é que alguns estão a entender e os outros não entendem? Mas Deus não tem qualquer injustiça, ou iniquidade, ou maldade. Isto é, noutras palavras, as pessoas não estão a entender o plano de salvação de Deus. Por isso este capítulo, o capítulo 9, é um capítulo difícil para os teólogos explicarem. Porque eles tentam, entre aspas, digamos assim, defender Deus, sem entenderem o que Deus está a fazer. Sim, porque não estão a entender primeiro a justiça de Deus. Isto é, que Ele não favorece uns aos outros. Deus trata todos com justiça, com retidão, de acordo com o caráter de Deus, que é amor para com todos. E segundo, eles não entendem o juízo de Deus. Isto é, este processo das pessoas entenderem a verdade e terem uma oportunidade de se arrependerem e depois haver um julgamento final. E parte deste processo é que as pessoas não entendem o significado da segunda ressurreição. E por isso, quando lemos parábolas como em Mateus 13, versículo 13 a 15, que é citado de Isaías 6, versículo 9 a 10, vê-se que muitas pessoas estão cegas, espiritualmente, porque não estão a entender este grande plano de Deus. E por isso, na realidade, não estão a entender o significado do juízo do trono branco. Ora, muitas pessoas que eu já encontrei disseram, olha, essas pessoas todas já tiveram uma chance nesta vida, porque simplesmente ouviram a palavra de Deus, ou simplesmente ouviram o nome de Jesus Cristo, por isso acreditaram, não acreditaram, por isso tiveram uma chance. Mas irmãos, isso não é uma decisão, um entendimento completo dessa pessoa, de quem é Cristo e do que Deus está a fazer. E por isso, quando perguntamos a essas pessoas, então acerca de certas tribos ou crianças que morreram quando eram pequenas, antes de entenderem a verdade, alguns até antes de poderem falar, como isso é justo? Então essas pessoas não têm resposta, ou criam uma resposta, ou vários tipos de resposta, mas não são profundas e não são sábias respostas. Por isso, irmãos, Deus é fiel e Deus é justo, tem justiça no que Ele está a fazer. E todos temos ou teremos uma oportunidade de escolher, mas é entendendo bem o que temos que escolher. Há vários exemplos de pessoas, um exemplo que posso abordar, por exemplo, que é dos filhos e filhas de irmãos na igreja. Porque há muitos jovens que não nascem ou que não cresceram dentro da igreja ou com membros da igreja dentro da igreja. Por isso há crianças que estão fora, outros que estão na igreja, digamos assim, porque cresceram com famílias na igreja. E mesmo assim, aqueles que nasceram na igreja, há alguns, nem todos, mas há alguns que não permanecem na igreja. Sim, uns permanecem, outros não. Ora, isto é um ponto muito importante, que as crianças de filhos de pais que estão na igreja, seja só um pai ou ambos os pais, estão, digamos assim, chamados
Porque se lemos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, ou de outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Isto é, agora são separados. Por isso, estes filhos e filhas de irmãos da igreja não estão separados de Deus. Isto é, são chamados, são santos. Pelo simples fato de um deles, dos pais, que está na igreja, entender a verdade. E assim, não estão, digamos assim, cortados ou separados, ou outras palavras, como lemos aqui em 1 Coríntios, não são imundos. Por isso, digamos assim, estão chamados, podem vir a Deus, podem responder à chamada. E sim, cabe a esses jovens, filhos de irmãos na fé, responderem à chamada. E por isso estão digamos assim, numa categoria diferente, como digamos assim, se fosse uma terceira categoria, uns estão chamados e outros não estão chamados, mas eles já automaticamente estão nesta categoria, que estão-se chamados, porque são filhos de irmãos na igreja. Isso é o que lemos em 1 Coríntios 7,14, como expliquei. E por isso aqueles filhos de irmãos na igreja estão abertos, o entendimento deles estão abertos à chamada de Deus, por causa dos seus pais. E isso tem esta benção de entenderem a verdade, mas têm que escolher esse caminho. Por isso, filhos de pais na igreja têm acesso, digamos assim, às duas árvores, a árvore da vida, ao fruto da árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e mal. Mas jovens no mundo, visto a sociedade em que vivem, onde cresceram, só têm acesso a uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e mal nesta era. A não ser que tenham uma chamada especial. E sim, há alguns jovens que vieram para a igreja, sozinhos, sem virem com os pais. Por exemplo, foi o meu caso, o caso da minha esposa. Viemos para a igreja sem termos vindo por causa dos nossos pais. Os meus pais, ou os pais da minha esposa, não estavam na igreja. Viemos como jovens para a igreja. Mas, como estava a explicar, crianças e jovens de filhos na igreja têm automaticamente essa oportunidade agora de ouvir a verdade, isto é, estando presentes na igreja, ouvindo as várias mensagens, têm oportunidades de ir à festa, e por isso estão assim, digamos assim, num grupo, digamos assim, diferente. São santos, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Há pouco são santos. E por isso podem ver e experimentar o caminho de Deus em ação. Por causa disso, têm acesso à árvore da vida e podem responder à chamada. Agora, se desejarem responder ou não, é decisão deles. Porque lembre-se, Deus trabalha através de famílias. E todos nós temos a oportunidade, como membros na família, nas nossas famílias, temos a oportunidade agora de entender a verdade, particularmente os nossos filhos. E depois também lemos, por exemplo, a parábola das bodas do filho, em Mateus 22, do versículo 1 a 14. E aí vê-se que várias pessoas são chamadas e rejeitam a chamada. Não, eu não quero ir porque vou fazer isto, ou vou fazer aquilo, ou tenho que fazer esta coisa.
e rejeitam. E a chamada continua a ser feita. A chamada, o convite continua a ser feita. É como, digamos assim, um telefonema de telemarketing. Telefonam e a pessoa ouve, olha, não estão interessados, desliga. E quantas pessoas são, digamos assim, contatadas por exemplo, pelos nossos sermões, pelo nosso site, pela revista A Boa Nova? Quantas pessoas ouvem, ou em outras palavras, estão a ser chamadas? Este convite está a ser feito a eles, mas não respondem. E está claro, quando uma pessoa não responde, uma pessoa automaticamente está a causar que a pessoa não entenda mais por não estar a responder à chamada. Porque quando uma pessoa é convidada, vai dar aqueles passos, sim, depois vai reconhecer que vai ter que obedecer a Deus, e então vai crescendo, na verdade, que é este, digamos assim, este círculo de crescimento, faz uma coisa e depois entende melhor, e depois vai fazer outra e vai crescendo. Na verdade, então Deus vai ajudar essa pessoa. Mas se não estão a praticar e estão por exemplo, não atendem aos cultos, não ouvem os cultos, não vão à festa, então estão a andar para trás, em vez de estarem a andar para a frente. E por isso é muito importante respondermos à chamada. É a nossa responsabilidade. E conforme vamos respondendo à chamada, vamos entendendo melhor, e por isso as pessoas depois chegam a um ponto em que, estão prontos para se comprometerem neste caminho. Por isso, para os jovens na igreja, digamos assim, o terreno é mais fértil. Quer dizer, têm oportunidade, por causa do ambiente familiar, deve ser, ou pelo menos devia de ser, ou seja, mais fértil para crescerem, mas a responsabilidade está em cada um, individualmente, de responder. Em Atos 2, versículo 39, vemos aí quando Pedro deu este discurso no dia de Pentecostes e disse que as pessoas tinham que se arrepender, quando disseram o que vamos fazer, têm que se arrepender e ser batizadas para receberem o Espírito Santo de Deus, e depois diz no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Irmãos, nós estamos longe do tempo, da era em que Pedro falou, que foi quase há 2000 anos. E por isso nós estamos longe. Mas Deus nos chama e por isso nós temos que responder a essa chamada. Por isso vemos aqui que Deus está a chamar muitas pessoas, nem todos respondem agora, vão ter que responder um dia no futuro, ou pelo menos entender isso melhor, mas Deus não é injusto. Isto é a justiça de Deus. Então, voltando a Romanos 9, versículo 14, esta pergunta que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A eleição, isto é, o chamado, aqueles que são escolhidos, são chamados e respondem, e por isso são escolhidos, é uma questão da vontade de Deus, de quem Ele vai chamar, e também é uma questão de nós respondermos a essa chamada. Se Deus é justo, Deus nos chama, mas nós também temos que responder a essa chamada. Ora, aí está o ponto acerca da justiça de Deus. Se Deus só chamasse aqueles que, digamos assim, fossem, entre aspas, boas pessoas, que fazem o que é correto, então ninguém seria chamado. Porque todos pecamos, todos fomos injustos. Então Deus vai chamar a todos. Vai dar oportunidade a todos de se arrependerem, de
de se comprometerem. E por isso, a chamada, e voltando aqui a este ponto, é Deus injusto, a chamada não é uma questão da nossa justiça, de nós sermos, entre aspas, boas pessoas, ou da nossa bondade, ou da nossa nacionalidade. Mas a chamada é uma questão da justiça de Deus. Ele é justo, é reto, e ele chama de acordo com o seu caráter, a característica dele, e qual é a característica de Deus? É amor. Deus é amor. E por isso Deus vai dar a todos uma oportunidade. Não é simplesmente, olha, você ouviu o nome de Jesus e pronto, agora já perdeu porque você não fez nada com isso. Não. Vai dar a todos uma oportunidade plena, profunda, clara, de que a pessoa entendeu bem e que teve a oportunidade de aceitar, isto é, responder a essa chamada e atuar de acordo com essa chamada. Ou agora, ou no futuro. Sim, alguns respondem agora, outros responderão no futuro. Possivelmente na segunda ressurreição. Depois de morrerem, nunca responderam à chamada. Então vai haver uma segunda ressurreição depois do milénio e então vão responder a essa chamada. Porque todos terão o seu chamado individual de Deus, à hora de Deus. Então no versículo 15 diz assim, pois diz a Moisés, então aqui Paulo está a citar Êxodos 33, versículo 19. E diz assim, em Êxodo 33, versículo 19, diz assim, e disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E por isso, isto é aplicável ao que Deus está fazendo agora. Deus vai dar a misericórdia agora àqueles que ele decide agora. E por isso lemos no versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É Deus que demonstra misericórdia agora com certas pessoas. Ele demonstrará misericórdia mais tarde. Mas a misericórdia demonstrada agora, isto é, o chamado e a conversão, dependem de Deus, não do ser humano. Dependem de Deus de acordo com a sua justiça. A nossa parte é responder à chamada, mas esta misericórdia é oferecida a certas pessoas agora, de acordo com a vontade dele. Porquê? Por causa do caráter de Deus, que é amor para com todos, e ele vai estender essa misericórdia a todos, uns agora e outros mais tarde. E por isso, irmãos, é importante entendermos, digamos assim, este pilar, este ponto central e fundamental. É como se fosse esta coluna vertebral forte do plano de Deus, da justiça de Deus, da retidão de Deus, baseado no seu caráter, que Deus dará a oportunidade de salvação a todos. Deus chamará a todos. Mas o quando é decisão dele. Ora, se formos ver isto tudo no grande plano de Deus, Deus, da maneira que vemos, simbolizando 7 dias da semana, que representa um dia com 1000 anos, nos primeiros 6000 anos, Deus chama apenas aqueles que ele quer que venham a ser as suas primícias. E sim, ele vai chamar alguns, e alguns não vão responder, então chama outros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, como lemos em
Mateus 22, na parábola das bodas do filho, muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então ele está a chamar para aqueles serem escolhidos para virem a ser as primícias. Isto é, aqueles primeiros que vão estar no reino de Deus. E por isso esses são os primeiros que ele está treinando, que vão ser os líderes no seu reino, o reino de Deus, que virá para a terra para governar na terra. Esses vão ser os líderes do governo de Deus na terra. Simbolicamente, como lemos em Apocalipse, a noiva de Cristo. Ora, continuando então no versículo 17. No versículo 16 vimos que ele decide quem é que vai chamar, ele é que vai mostrar misericórdia agora com quem ele decidir. Versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Por isso, aqui vemos o exemplo. Está a usar o Egito, o Faraó. E esse é um exemplo do poder e da majestade de Deus. Quando Israel saiu do Egito, todas as outras nações ouviram e temeram. 40 anos depois, quando Israel chegou à terra prometida, as nações ainda temiam porque tinham ouvido os milagres que Deus fez. Porquê? Para o nome de Deus ser respeitado pela sua justiça. Por isso é que diz, para mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. É a vontade de Deus, de acordo com a sua justiça. Lemos em Êxodos, capítulo 8, versículos 15, 19 e 32, que Faraó endureceu o seu próprio coração. Porque não respondeu, não respondeu. E vemos, por outro lado, em Êxodos, capítulo 9, versículo 12, capítulo 10, versículo 1, versículo 20 e versículo 27, que depois Deus endureceu o coração de Faraó. Sim, inicialmente deu uma oportunidade. E então Faraó rejeitou, endureceu-se. Então Deus disse, está bem, pronto, então vou endurecer o teu coração também. Por isso vemos que houve momentos em que Faraó simplesmente se tornou teimoso e rejeitou os apelos de Moisés. Depois houve momentos em que Deus endureceu o coração dele, de Faraó, e por isso vemos que ambos aconteceram. E por isso agora vemos assim que é a decisão de Deus, a justiça dele. Agora, começando no versículo 19, Paulo inicia uma outra pergunta. Digamos assim, esta terceira secção da fidelidade, da justiça e do juízo. Agora vai falar acerca do juízo de Deus, do versículo 19 a 29. E o que é o seu juízo? O juízo de Deus é este processo de juízo de que Deus dá tempo para as pessoas mudarem, isto é, para se arrependerem, e depois, ao fim de terem tempo de se arrependerem e de mudarem dos caminhos errados para os caminhos certos, da natureza carnal para a natureza divina, depois de um certo tempo, vai haver um momento em que Deus diz, chega, e agora vou fazer um julgamento final para essa pessoa. Por isso vemos aqui esta secção de versículos 19 a 29. Isto é, este processo em que Deus dá tempo a cada um para uma aplicação prática do que a pessoa agora começa a entender por causa da chamada, para começar a praticar e viver o caminho certo, e para, ao fim desse tempo, dar a cada um o que é devido a ele
de acordo com as suas obras. Sim, a misericórdia é gratuita, mas temos que responder a essa chamada e mudar, usar o Espírito Santo para mudarmos do velho homem para o novo homem. E por isso, este ponto do juízo de Deus, o foco é que temos tempo para atuarmos, para provarmos e finalmente mudarmos, porque vai haver um julgamento, uma decisão final. Por isso, lemos agora o versículo 19. Diz assim: dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda. Portanto, ou porquanto, quem tem resistido à sua vontade? E por isso vê-se aqui, porque é que há estas queixas? Porque é que estão a resistir à vontade de Deus? O argumento lógico é, olha, se Deus endureceu a mente de alguém, como é que Deus pode estar a achar essa pessoa culpada? Se foi Deus quem o endureceu. Como é que Deus pode julgar essa pessoa corretamente? Aí temos o ponto, é que nós temos uma parte no processo do endurecimento. Porque Faraó foi teimoso e depois Deus, ok, pronto. Então agora vou endurecer o teu coração. Nós temos a oportunidade de arrependermos, mudarmos. Chega a um ponto em que Deus diz, ok, agora continua então da maneira que queres ir. E o coração fica endurecido. Por isso, nós temos uma parte, uma responsabilidade neste processo. Certamente Faraó teve a sua parte. Por isso vemos aqui, se estivermos a ler quando Israel saiu do Egito, houve momentos em que Moisés disse, deixa o meu povo ir. E Faraó disse, sim, está bem, sai. Mas depois ele endureceu o coração, pensando talvez, olha, vou deixar todos os trabalhadores saírem do Egito, não posso fazer isso. Então voltou a ficar teimoso. O ponto é, irmãos, quem é que nós somos para estar a argumentar contra Deus e estar a argumentar da maneira que Ele está fazendo as coisas? Como é que nós podemos argumentar contra a ação justa de Deus? Como é que Deus está a pôr em prática o que para Ele é justo? Como é que podemos argumentar? Não nos podemos queixar disso. Quem somos nós para dizer a Deus como executar o seu plano e o seu propósito? Veja aqui no capítulo 20, no versículo 20, de Romanos 9. Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem é que somos nós para estar a dizer, não, Deus, estás a fazer mal, deves fazer deste modo? Não. Então veja no resto do versículo 20 e 21. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque fizeste assim, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus, Ele é que tem o poder de decidir como trabalhar com as pessoas. Veja em Isaías 45, versículo 9. Diz assim, ai daquele que contente com o seu Criador e não passa de um caco entre outros cacos de barro. Dirá ao barro ao que o forma, que fazes? Ou à tua obra? Não tens mãos? Quer dizer, nós somos o barro. Não temos direito de dizer ao oleiro como formar o barro. Tem o vaso o direito de dizer, não gosto do modo como estás a fazer? Deus concebeu este plano de salvação. Ele nos fez pessoas físicas. E se Deus não chama todos nesta era,
existe uma razão muito válida para ele fazer isso. Também lemos, por exemplo, em Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 6, diz assim: fui à casa do oleiro, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E depois no versículo 5 diz: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus tem um plano de eleição. Deus vai chamar todos. Mas, para a maioria das pessoas, de acordo com a sabedoria de Deus, Ele chamará essas pessoas quando será a melhor ocasião para essas pessoas. Se Deus estendesse a salvação a todos agora, o resultado final haveria mais perdidos que não seriam salvos, ou que, isto é, mais pessoas que rejeitariam o caminho de Deus. Porque o que é que temos agora? Temos agora os seres humanos a viver uma vida física agora, estão a experimentar o seu próprio caminho errado e, sim, estão a seguir o caminho errado e, sim, estão a sofrer as consequências deste caminho. Mas quando Deus os chamar e revelar a essas pessoas o caminho certo, mais tarde na vida deles, ou na segunda ressurreição, então essas pessoas têm experiência, porque viram o caminho errado e vão dizer: olha, o caminho de Deus é melhor, eu vou me arrepender. Vão então fazer uma escolha com sabedoria, com experiência, e então receber o perdão de Deus e o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, para vencer as fraquezas da carne. E assim, essas pessoas, depois de terem experimentado o caminho errado e visto e sofrerem os frutos deste caminho errado, quando virem que há uma melhor opção, por exemplo, na segunda ressurreição, vão ter a oportunidade de ver os frutos na primeira vida física, agora na segunda vida física, a primeira oportunidade de entenderem a verdade. Isto será a primeira chance, porque na primeira vida física não tiveram uma chance, porque não tinham sido chamados, não tinham entendido a verdade, não tinham respondido a essa verdade. Mas agora, na segunda vida física, vão ser chamados, a mente vai ser aberta, vão entender a verdade, vai ser a primeira vez que terão a oportunidade de entenderem o caminho certo. E é a primeira vez que vão ter a oportunidade de se arrepender, receber a misericórdia de Jesus Cristo com pleno entendimento, pois previamente foi tudo em ignorância do plano de Deus. E assim o resultado deste plano de Deus é que mais pessoas resultarão em ser salvas ao fim deste período que Deus dedicou de 7.000 anos para esta salvação do homem. E isso então é o juízo de Deus. O julgamento sábio de Deus, de dar tempo para as pessoas entenderem plenamente, mudarem, arrependerem-se, e então o julgamento final. E, por exemplo, podemos perguntar: eu sou mais idoso, por que Deus não me chamou quando era mais jovem ou mais novo? Bom, talvez, se fôssemos chamados antes, quando éramos mais novos, talvez viríamos a rejeitar o caminho de Deus, ou imediatamente, ou mais adiante. E Deus, na sua sabedoria, sabia a hora correta de nos chamar, de abrir a nossa mente a este entendimento. Então, o que Deus está fazendo? Deus sabe o que é melhor para nós. E, por outro lado, então, por que somos poucos? Porque nós somos aqueles que estamos a ser preparados
para ser os professores, os reis e os sacerdotes no mundo da manhã. E nem todo mundo é professores. São aqueles selecionados, eleitos para essa responsabilidade. Como, por exemplo, quando você vai para a escola, para uma faculdade, é preciso ter professores. Professores que estão capacitados a ensinar corretamente. E assim nós, na ressurreição, seremos imortais. E teremos a oportunidade de lidar com seres humanos. Nós conheceremos o plano de Deus. E, porque passamos por estas dificuldades, vamos ter mais empatia, mais simpatia. E vamos ensinar com carinho, porque vamos demonstrar simpatia e empatia para com as outras pessoas. Quanto mais tempo estou na igreja, mais entendo que preciso ter mais simpatia e cuidado com outras pessoas. É uma coisa que crescemos nesse entendimento. Porque nós passamos e temos e tivemos problemas. E assim entendemos as pessoas com os outros problemas e temos simpatia e empatia com eles. E por isso, quando ajudamos outras pessoas, não é simplesmente uma coisa de teoria, mas uma coisa de prática. Porque nós já experimentámos estas coisas, já tivemos experiência e por isso temos esta empatia com as outras pessoas. Não seremos como os anjos, que nunca foram seres humanos, nunca sentiram estas dificuldades físicas e não podem ter esta simpatia com outras pessoas porque não tiveram essas experiências. Por isso é que Jesus Cristo veio para a Terra para ser o nosso sumo sacerdote, amoroso, viveu na carne, sofreu, teve que resistir. Portanto, ele tem compaixão e simpatia especial para conosco. Jesus Cristo, então, falando, digamos assim, espiritualmente, é o marido espiritual da igreja. Ele esteve na carne. Nós, como a esposa espiritual, a noiva, as primícias que vivemos e sofremos coisas na carne, nós nos casaremos, em analogia, figurativamente, e nós ressuscitados, digamos assim, figurativamente a esposa, ajudaremos o marido a trazer filhos à glória. E todos aqueles no milénio e no juízo do grande trono branco serão, digamos assim, entre aspas, como se fossem nossos filhos. Está claro, são filhos de Deus, mas são, digamos assim, uma maneira de falar, nossos filhos, porque nós os ensinamos a eles. Tal como Paulo disse, por exemplo, a Timóteo, meu filho, porque ele foi, digamos assim, um professor para ele. E assim vemos uma progressão muito lógica no plano de Deus e no seu propósito. E está claro, pode haver outras razões que não entendemos, mas isto é um ponto básico simples aqui. Então, continuando no versículo 22 a 24. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Sim, por exemplo, Deus trouxe ira. Por exemplo, a Faraó, Hamã, lembra-se na história de Esther, digamos, esses foram, digamos assim, vasos de desonra, vasos da ira. Mas, o versículo 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que glória já dantes preparou. Nós, você e eu, na igreja, somos esses vasos
da misericórdia, é o que diz aqui no versículo 24, os quais somos nós, vasos da misericórdia. A misericórdia que nós recebemos. Essa misericórdia será eventualmente estendida a todos. Diz assim, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus está a demonstrar esta misericórdia a pessoas de todas as raças, judeus e gentios. E por isso lemos aqui em versículo 25, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. Em Oséias, capítulo 1, versículo 10, lemos, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos de Deus vivo. Isto é, os gentios, que não eram o povo de Deus, parte da descendência de Israel, agora são filhos do Deus vivo, porque são inclusos nesta videira, digamos assim. Versículo 27 a 28. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. E versículo 28, porque ele completará a obra e abreviá-la em justiça, porque o Senhor fará breve obra sobre a terra. Em Isaías 10, versículos 22 a 23, diz assim, apenas um remanescente será salvo. Nesta vida haverá um pouco de Israel, uma remanescente de Israel, que sim, que será chamado e será salvo nesta era, nesta vida. Mas como lemos em Romanos 11, versículo 25 e 26, vai haver um tempo futuro de conversão nacional de Israel. Mas isso é no futuro, na segunda ressurreição. Mas não é agora. E também no milénio, está claro. Versículo 29. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos não deixara descendência, teríamos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Isso é extraído de Isaías 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Isto é, os israelitas seriam completamente destruídos, mas haverá uns sobreviventes, uma semente de Israel nesta era. O resto será salvo na outra era. Por isso vemos aqui que Paulo está a defender o caráter e o propósito de Deus, mostrando primeiro a sua fidelidade, versículos 4 a 13, a sua justiça, versículos 14 a 18, e o seu juízo, justo, o seu julgamento, o seu processo, dos versículos 19 a 29. Por isso, a rejeição de Israel ao chamado, à eleição de Deus, apenas prova a fidelidade de Deus, a sua justiça, isto é, a sua maneira reta e o seu caráter de amor, e o seu juízo justo, isto é, o seu processo de dar tempo a cada um para a aplicação do que é certo, isto é, dar tempo a cada um para arrependimento, e depois, em segundo lugar, haverá, neste processo, um julgamento final. Sempre com a intenção de realizar o seu propósito. Isto é, para trazer o máximo número de pessoas à glória como filhos e filhas de Deus. Em Romanos 3, versículos 3 a 4, diz assim, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sim, os israelitas foram desobedientes, mas Deus é fiel. E Deus os vai trazer a um arrependimento um dia mais tarde. E por isso vemos então a graça de Deus, como explica aqui nos versículos 30
a 33. No versículo 30 diz que diremos, pois, que os gentios não buscam a justiça, alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Os gentios receberam a justificação pela fé. Versículo 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Os israelitas tinham a lei, mas não obedeceram. Versículo 32. Porquê? Porque não foi feita pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Os israelitas buscaram a justificação pelas obras, não pela fé. Eles tropeçaram em Jesus Cristo, uma pedra de tropeço para eles. Versículo 33, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Israel não creu, não confiaram em Jesus Cristo e foram confundidos, foram envergonhados. Mas se nós cremos, se nós confiarmos em Jesus Cristo, não seremos confundidos ou envergonhados. Por isso, em conclusão, a rejeição de Israel a Cristo não nega a fidelidade de Deus. Não nega o seu plano e o seu propósito para a humanidade. Ele cumprirá o seu plano. Deus é fiel. Ele vai atuar e está atuando com justiça. E o seu juízo, o tempo de processo de juízo e julgamento final, é justo. Ele, Deus, é gracioso. Por isso, irmãos, podemos ter completa confiança nas promessas de Deus.